gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema Onde está a verdadeira vida? E para podermos refletir um pouquinho sobre esse tema, eu chamo a sua atenção para o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 21. O texto diz assim, os textos vão aparecer aqui na tela para todos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Queridos, o Evangelho nos apresenta, aqui nesse trecho que eu acabei de ler, um rapaz que se dirige a Jesus com aquela que talvez tenha sido a pergunta mais feita por homens e mulheres ao longo de séculos, especialmente se nós pensarmos aqui na nossa civilização ocidental. Que pergunta é essa que tem sido tão repetida? Como farei para herdar a vida eterna? Ou colocando isso em palavras que talvez expliquem melhor o sentido geralmente religioso que nós atribuímos a essa ideia, não é? A pergunta é a seguinte: como farei para ser salvo? O que me surpreende nesse texto não é nem tanto a pergunta que é feita por esse jovem, porque, como eu disse, é uma pergunta já por demais repetida. É uma pergunta que já inquietou muita gente, que já angustiou muita gente ao longo da história. O que me surpreende nesse fato é que Jesus, diante dessa pergunta, não reage como a maioria dos pregadores religiosos reagiria. A maioria dos pregadores religiosos, os pregadores religiosos estão sempre sedentos por alguém que pergunte, que faça uma pergunta como essa, né? Eles esfregam as mãos, é como se a pessoa faz essa pergunta e, oh, que bom, né? Ainda bem que você perguntou, eu tenho aqui mesmo um monte de coisa para te falar agora que você tem que fazer se você quiser herdar a vida eterna. Jesus não faz isso. O que me surpreende é que Jesus se surpreende com a pergunta. Ele não acha natural que esse jovem pergunte a ele o que fazer para herdar a vida eterna. Quando esse rapaz faz a pergunta, Jesus diz para ele o seguinte, isso está no versículo 19, mas você conhece os mandamentos. Quando Jesus responde à pergunta daquele jovem dizendo, mas você conhece os mandamentos, é como se Jesus estivesse dizendo a ele, meu jovem, você já sabe, e você já pratica a resposta para a sua pergunta. Você está me perguntando como fazer para ter a vida eterna, só que você já sabe. Você já conhece os mandamentos. O caso do jovem rico, como esse moço ficou conhecido na tradição, né? Ele nos apresenta alguém cujo drama principal era não saber que ele já tinha o que procurava. Talvez esse seja o problema de muitos de nós, né? Não saber que já temos aquilo que estamos procurando. Eu diria, inclusive, que esse é um grande problema nos nossos dias. Em grande parte, gente, por causa do papel que a propaganda tem desempenhado nos nossos dias, e eu não sei se vocês sabiam, mas a propaganda é um instrumento de um senhor, né? De um Deus do nosso tempo chamado mercado. É mais ou menos assim, né? Mercado virou um Deus e a propaganda é o seu profeta, entendem isso? Pois bem, por causa da propaganda, que é uma das coisas mais influentes do nosso tempo, né? E do mercado, que é o Deus a quem a propaganda serve, se tem um denominador comum entre todos nós, é que nós passamos a nossa vida procurando coisas de que nós não precisamos. Não é verdade? Alguém, inclusive, já definiu propaganda, e para mim continua sendo a melhor definição que eu já encontrei.
Alguém definiu propaganda como sendo a arte de fazer pessoas comprarem o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar gente de quem não gostam. Isso é propaganda, né? E todos nós caímos nisso, compramos as coisas, gastamos o que não temos, não é? Porque a propaganda nos convence. Então, em grande medida, esse é o nosso problema também. Nós vivemos procurando coisas de que nós não precisamos. Porque, de fato, as coisas efetivamente importantes da vida, nós já temos. Agora, a coisa é pior ainda, porque nós passamos, na verdade, a vida achando que a vida, ou seja, aquilo que de fato é a vida, está lá na frente e precisa ser alcançada. A maioria de nós passa a vida como se estivesse esperando o momento de começar a viver. Um dia, quando eu chegar lá, quando eu terminar meu curso, quando eu mudar de emprego, quando eu mudar de casa, for para minha casa, quando eu sair daqui e for morar no interior, quando eu voltar para o Nordeste, aí a minha vida vai começar. Parece que todo mundo se condiciona a enxergar a vida sempre como uma coisa que está lá na frente e que precisa ser alcançada. Isso é trágico, porque nós passamos a vida procurando a vida, e nesse meio tempo nós esquecemos de viver, não é? Deixamos de viver porque estamos o tempo todo procurando a vida. Eu não consigo entender o Evangelho senão como sendo um convite à vida. É isso que o Evangelho é para mim, um convite à vida. Se é assim, tem coisas nesse episódio que nós acabamos de ler no Evangelho segundo Marcos, que podem nos ajudar a viver de uma forma mais intensa, podem nos ajudar a viver de uma forma mais plena. E eu queria convidar vocês a darmos ouvidos juntos a esse texto hoje. A primeira coisa que me parece fundamental que esse texto está nos dizendo, gente, é o seguinte: a beleza da vida está nas relações que construímos. A beleza da vida, ou, em outras palavras, o que de fato é importante na vida, aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é marcante na vida, está nas relações que nós construímos. A surpresa de Jesus, quando esse rapaz vem e faz a pergunta para ele, como é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Está no fato de que aquele rapaz ali, Jesus sabia, não era um estranho à lei de Deus. Ele conhecia a lei de Deus. E não apenas isso, mas ele a praticava desde pequeno. Como ele próprio confessa, aliás, no versículo 20, né? Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Agora, se ele conhecia a lei, se ele já obedecia a lei, por que ele se perguntava sobre o que fazer para ter a vida eterna? Notem bem, caros, é possível que nós passemos a vida toda obedecendo, ou procurando obedecer a lei de Deus, mas sem entendermos o sentido real dessa lei, sem entendermos qual é a verdadeira intenção dessa lei. Por que Deus nos orienta a determinados comportamentos? Porque isso é a lei de Deus, né? Por que Deus nos orienta a determinados comportamentos? Qual a finalidade disso? Para que nós somos orientados a obedecer a lei? Os religiosos vão responder, para escapar do inferno. Eu diria sim, mas não do jeito que a maioria pensa. Vejam bem, ao procurar orientar a nossa maneira de viver, a lei de Deus está apenas nos mostrando algo que o Evangelho vai desenvolver plenamente. Ao nos orientar, ao procurar orientar a nossa vida, o que a lei de Deus está tentando nos mostrar é que a beleza da vida, o significado mais belo e mais permanente da vida, está, na verdade, nas relações que construímos com as pessoas. Quando Jesus se surpreende com o rapaz e diz para ele, mas você já conhece os mandamentos, por que então você está perguntando? Jesus, inclusive, enumera alguns mandamentos. Isso está no versículo 19, né? Você conhece os mandamentos, diz Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Eu queria que vocês notassem que todos os mandamentos que Jesus cita aqui são relacionais. Percebem isso? Todos os mandamentos mencionados aqui são relacionais, e implicam sempre um outro, né? Matar tem que ter um outro que é morto, não é? Adulterar tem que ter alguém nessa relação que é traído, né? Furtar
tem que ter alguém de quem eu roubo, etc. Todos esses mandamentos são relacionais, sempre apontam para um outro que está envolvido e que de alguma maneira é prejudicado pela nossa ação. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Deus não está preocupado se nós fazemos ou deixamos de fazer coisas que o ofendam. Entendam isso, por favor. Deus não está preocupado com coisas que o ofendam ou que não o ofendam. As coisas que eu e você fazemos só ofendem a Deus porque primeiro ofendem a outros seres humanos. E é com isso, com ofendermos outros seres humanos, que Deus se preocupa. O que ofende a Deus não é o que eu faço em relação a Ele. O que ofende a Deus é o que eu faço contra o meu próximo. É nessa ofensa contra o meu próximo que Deus fica ofendido. O problema que nós temos para entender isso, gente, é que a maioria de nós foi criado com uma visão mecânica dos mandamentos. Como se a coisa começasse e terminasse nos mandamentos. Não, eu não posso matar porque diz, não matarás. Eu não posso adulterar porque diz, não adulterarás. E assim sucessivamente. Como se o mandamento fosse um fim em si mesmo. Entendam bem, não é assim. O mandamento começa e termina nas pessoas, e não no mandamento em si. O que é importante não é o mandamento, mas as pessoas que o mandamento quer proteger. Em outras palavras, não mentir, por exemplo, vamos pegar esse mandamento, não mentir, não mentirás. Não mentir não é uma coisa que faz sentido de forma absoluta. A mentira é ruim porque representa uma tentativa de enganar alguém. A mentira é ruim porque representa uma tentativa de enganar outra pessoa. Então veja bem, se você diz para mim, olha, eu não minto, nunca menti na vida, mas ao mesmo tempo você vive de tal maneira, que na sua maneira de ser você não respeita as pessoas, entenda bem, o fato de você não mentir não significa absolutamente nada. A maneira como você trata mal as pessoas destrói qualquer benefício que você possa construir com o fato de não mentir. Porque não mentir por não mentir não tem significado algum. Por outro lado, se num contexto de perigo eu mentir para proteger a vida de alguém, por exemplo, se há um criminoso procurando alguém e eu minto para esse criminoso, justamente para poder salvar outra pessoa, para que ela tenha condições de escapar, a minha mentira, entre aspas, não é mentira. Vocês estão entendendo? Porque ela foi feita não com a intenção de prejudicar alguém, mas com a intenção de proteger uma pessoa. Percebam então que o que é mais importante para Deus não é o mandamento em si, mas trata-se das relações entre as pessoas que o mandamento quer proteger. Gente, onde é que está a verdadeira vida? O Evangelho quer nos mostrar que a verdadeira vida está nas relações bonitas que nós construímos. É nessas relações que a verdadeira vida se encontra. Como é que a lei e o Evangelho, como é que a vontade de Deus desenha para nós essas relações bonitas? Como é que são essas relações belas, segundo Deus? Relações onde não existe o ódio que mata. O mandamento não diz não matarás? Sim. Por quê? Porque Ele quer que nós produzamos relações onde não haja lugar para esse ódio que envenena. Vamos lembrar que lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus equivale o ódio ao assassinato. Eu posso nunca ter aberto a cabeça de ninguém, eu posso nunca ter dado um tiro em ninguém, mas se eu odeio alguém, na verdade eu estou matando, eu estou assassinando. Porque eu não permito que uma relação bonita possa ser construída ali. Então como é que são essas relações que Deus almeja para nós? Relações onde não exista o ódio que mata. Relações que são verdadeiras, que são transparentes, e não relações falsas, postiças, artificiais. O que é que diz o mandamento? Não adulterarás, não diz isso? Pois bem, adulterar, entenda bem isso, não significa apenas alguém dormir com uma pessoa que não é seu cônjuge, não é apenas isso que é adulterar. Adulterar, na verdade, embute um conteúdo de falsidade. Adulterar remete a relações que se tornaram falsas, que se tornaram mentirosas. E nesse sentido, entenda bem o que eu vou te dizer.
manter um casamento de aparência, onde não há amor e respeito verdadeiros, é o mesmo que trair o companheiro com outra pessoa. A pessoa pode até dizer, eu nunca adulterei na vida, mas mantém um casamento de fachada, mantém um casamento onde não há respeito, onde não há alegria, onde não há amor. Você pode ficar aí arrotando a sua justiça, dizendo que nunca adulterou, mas na verdade o seu casamento é como se fosse um adultério, justamente porque ele não é transparente, ele não é honesto. Vocês entendem essa questão? Adulterar vai muito além daquilo que nós geralmente identificamos com esse rótulo. Embute tudo que está relacionado a uma vida de falsidade. E quanta gente vive vidas falsas hoje em dia, não é? Vidas produzidas, vidas maquiadas, vidas onde não há o mínimo grama de realidade. São relações ruins, são relações doentias, são relações envenenadas, e Deus quer nos salvar desse tipo de relação. O mandamento vai além, diz, por exemplo, não furtarás, né? O que é que Deus está querendo nos mostrar aqui? Que Ele deseja para nós relações onde não existe, gente, essa tentativa de tirar algo de alguém em benefício próprio, porque isso é furtar, né? E quantas vezes isso acontece sob a aura ou sob o manto civilizado, né? Não se trata apenas de bater a carteira no farol, né? De roubar alguém na rua, de assaltar um banco. Quantas vezes esse furtar é praticado de formas muito mais civilizadas, não é? Pela própria sociedade. Quando eu tiro de alguém alguma coisa que eu quero para mim, que eu cobiço, e eu batalho até conseguir tirar aquilo daquela pessoa. A palavra quer nos livrar desse tipo de relação, porque é uma relação adoecida. O que Deus deseja para nós são relações onde não há espaço, por exemplo, para calúnia, para difamação, para mentira que quer destruir o outro. Por isso o mandamento diz, não darás falso testemunho, né? De repente, o falso testemunho pode ser a mentira contada num tribunal, mas pode ser também aquele boato espalhado na empresa, para de alguma forma tentar atacar, afetar o caráter de uma pessoa. Isso também, o Evangelho está nos mostrando, é uma coisa venenosa, é algo ruim, é algo que envenena a nossa própria vida. O mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer para nós relações que são marcadas pela honra e pelo respeito de uns para com os outros, a começar por aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que nos deram a vida. Como devemos nos relacionar com eles? Com honra. Na verdade, nós devemos fazer isso com todas as pessoas, mas devemos começar por aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Vejam bem, queridos, quando a gente percebe que a vida já está nessas relações, quando elas são construídas com beleza, quando elas são boas relações, não é? Quando a gente percebe que nessas relações construídas com carinho, com sinceridade, começa já a vida eterna, nós percebemos que vida eterna não é algo que está a nos aguardar algum dia, mas é algo que já começa a ser experimentado no aqui e no agora. Na verdade, isso já é vida eterna. Ter relações dessa qualidade já é vida eterna. E é eterna justamente porque são relações que acabam ficando além daquela destrutibilidade que caracteriza a vida humana. Gente, tudo na vida humana é passível de destruição, não é? Tudo na vida humana é destruível. Agora, quando nós construímos essas relações bonitas, elas ficam, elas permanecem. Eu posso morrer, mas as pessoas vão se lembrar de mim por causa das relações que eu construí. Você pode passar, mas as pessoas vão se lembrar de você e vão ter saudades de você por causa daquilo que você construiu. Eu comentava hoje com um amigo na hora do almoço, que uma coisa que eu acho fantástica, eu nunca conheci meu avô paterno, mas eu tenho carinho pelo meu avô paterno somente pelo jeito saudoso como meu pai falava do seu pai. Interessante isso, eu nunca vi
aquele velho. Eu nunca estive com ele, vi só algumas poucas fotografias. Mas o meu pai falava com tanto carinho do pai dele, que aquilo me contagiou. Então o pai dele vive em mim também como uma imagem, como uma memória cercada de carinho, cercada de alegria, cercada de amor. Eu sou grato ao meu avô por ter amado meu pai, porque eu sei que foi isso que fez com que meu pai me amasse do jeito que me amou e me ensinasse a amar do jeito que me ensinou. Então aquele velho português lá que viveu no começo do século, que eu nunca conheci, ele continua vivo hoje. Quando eu amo meu filho, quando eu dou do meu melhor para ele, eu estou na verdade fazendo alguma coisa que o meu avô, que eu nunca conheci, me ensinou. Quando nós construímos relações bonitas, essas relações são eternas, elas vão permanecer e elas vão iluminar até mesmo pessoas que nós nunca vamos conhecer pessoalmente. O problema com aquele moço do evangelho, sobre quem nós lemos agora, é que ele não percebia isso. Aquele moço não percebia que o objetivo do mandamento não era o mandamento, mas eram as pessoas. Para ele, gente, as bonitas relações na vida não eram uma finalidade, eram um meio. Vocês entendem isso? Quando Jesus pergunta para ele e diz, você conhece os mandamentos, não conhece? Ele responde, eu pratico tudo isso desde a minha adolescência. Na verdade ele está reconhecendo que ele obedecia aos mandamentos, não porque os mandamentos eram o caminho para construir relações bonitas, mas ele obedecia os mandamentos porque imaginava ganhar uma recompensa com isso. Ele obedecia os mandamentos porque imaginava que com isso iria ganhar a vida eterna. Ele não percebia que independente do que nós venhamos a pensar sobre a eternidade, vejam bem isso, independente do que nós venhamos a pensar, eu diria até, independente do que nós venhamos a crer sobre a eternidade, construir relações como essas, já são o céu, já são a vida eterna. Quando um religioso diz que obedece aos mandamentos para escapar do inferno, na verdade ele não sabe que o inferno está justamente nessas relações envenenadas pelo egoísmo. O inferno está justamente numa vida humana vivida sem amor, sem carinho, sem respeito pelos outros. Nós cristãos não obedecemos aos mandamentos para escapar do inferno ou para ganhar o céu. Nós seguimos as orientações da lei de Deus, porque nós sabemos que fazendo isso, nós construímos o céu nas nossas relações com quem nos rodeia. Fazendo isso, nós evitamos o inferno, que seria uma vida sem essas qualidades positivas, sem essas qualidades eternas. Vocês já imaginaram o que é uma vida, o que é a vida de alguém cujas relações estão todas marcadas pelo egoísmo, pelo cinismo, pela mentira, pela falsidade, pelo engano? Que tipo de vida tem essa pessoa? Essa pessoa já vive no inferno. Por outro lado, quando nós construímos relações que se tornam como essas que eu mencionei, não é? Que se tornam belas, que se tornam saudáveis, nós já experimentamos o céu. Aquele moço via tudo, mas ele não entendia nada. Ele obedecia os mandamentos não por causa das pessoas, mas por causa dos mandamentos. Quando o mandamento deve ser obedecido não por causa dele mesmo, o mandamento deve ser obedecido por causa das pessoas que o mandamento protege. No momento, e eu acho interessante a maneira como Jesus dá prosseguimento, aqui é o diálogo com aquele moço, né? No momento em que o moço responde a Jesus, no versículo 20, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. O texto do Evangelho afirma que nesse momento, Jesus olhou para ele e o amou. Isso está no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É dessa maneira que Jesus continua o diálogo com aquele moço. E aí eu pergunto para vocês, o que significa isso? O que quer dizer o Evangelho nessa passagem, quando Jesus fala para aquele moço, vai e vende tudo aquilo que você tem, depois vem e me segue? Eu creio que Jesus e o Evangelho estão nos mostrando aqui, que a vida
só é plena e verdadeira quando olhada pelo olhar do amor. A vida só é plena e verdadeira quando olhada pelo olhar do amor. Vejam bem, Jesus percebeu que aquele moço passou a vida olhando as pessoas como meios para atingir um fim, que era um fim religioso dele. Era a ideia dele de vida eterna. As pessoas em si não eram importantes para ele. Se ele não matava, se ele não era um adúltero, se ele não roubava, se ele não perjurava, se ele não enganava ninguém, se ele honrava os pais, nada disso era feito pelas pessoas. Tudo isso era feito para si mesmo, para ter direito a essa herança que ele imaginava ser a vida eterna. Aliás, é curioso isso, não é? Ele usa justamente essa expressão quando ele pergunta para Jesus no versículo 17, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como se a vida eterna fosse uma herança a ser recebida. Jesus vai tentar mostrar para esse rapaz que vida eterna não é uma herança, mas é algo que já está ao nosso alcance quando nós compreendemos o que de fato tem valor na vida. Agora, o que chama a minha atenção aqui é que naquele momento Jesus amou aquele jovem. É isso que o texto diz. Jesus o olhou e o amou. Jesus amou aquele jovem no meio da confusão em que ele estava, no meio das suas boas intenções, no meio do seu desejo de acertar. Jesus amou aquele jovem que estava fazendo tudo certo, mas pelas razões erradas, entendem isso? O rapaz estava fazendo tudo certo, só que fazia tudo certo pelas razões erradas. Jesus amou aquele jovem mesmo assim. E por isso Jesus tentou, na sequência, mostrar para aquele rapaz o que de fato estava faltando na vida dele. E o que faltava na vida dele era amor. No versículo 21, Jesus diz: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Vejam bem, esse conselho de Jesus a esse moço não deve ser lido como mais um mandamento mecânico. Vocês entendem quando eu falo mandamento mecânico, né? Aquele que é obedecido por causa dele mesmo, né? Não mentirá. Por que eu não posso mentir? Não pode mentir porque o mandamento diz para não mentir, ponto, né? Não matará. Por que eu não posso matar? Porque diz para não matar e pronto. Isso é mecânico esse negócio, né? Não é assim. Não é para ser desse jeito a lei. Da mesma maneira aqui, não se trata de um mandamento mecânico. Se você quiser ser salvo, tem que vender tudo. Infelizmente, foi dessa maneira que esse mandamento foi entendido quase sempre ao longo da história, né? Quase sempre se entendeu isso mecanicamente. Quer dizer que tem que vender, então tá, né? E nós sabemos que a maioria das pessoas reage como um moço rico, né? Não vai, não vende, volta para casa triste, não é? Agora, eu queria que nós entendêssemos que não é isso que está no foco do mandamento. O que Jesus está sugerindo para aquele rapaz é uma coisa muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais vital, muito mais importante. O que Jesus sugere para ele é mais ou menos como se Jesus falasse para ele o seguinte: até hoje você fez tudo certo, mas pelas razões erradas. Até hoje você obedeceu a mandamentos que querem proteger pessoas, mas você fez isso não por causa das pessoas, você fez isso sempre por causa de você mesmo. Meu jovem, diz Jesus para aquele moço, você precisa desesperadamente de uma dose violenta de amor. Só quando você compreender que as pessoas são de fato o que há de mais importante na vida, é que você vai entender onde de fato está a verdadeira vida. Então, diz Jesus para ele, já que é assim, já que você está precisando de uma dose violenta de amor para colocar sua vida em ordem, faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois vem me seguir. Vejam bem, Jesus estava propondo para aquele moço uma solução de choque para alguém que estava mergulhado em seu próprio egoísmo. Uma solução de choque para alguém que estava mergulhado no seu próprio egoísmo. E uma coisa que me surpreende aqui, é que esse texto está me mostrando que alguém pode ser profundamente egoísta, mesmo quando obedece a todas as normas da religião. Que coisa terrível! O cara estava obedecendo toda a lei, mas era egoísta. E se você já fez o curso de novos membros, você já aprendeu com a gente que o egoísmo é a palavra moderna que mais bem descreve o que a Bíblia chama de pecado. Pecado é egoísmo.
É possível obedecer toda a lei e mesmo assim estar mergulhado em egoísmo. Por quê? Porque eu estou obedecendo a lei com propósitos egoístas. Eu estou obedecendo a lei não por causa das pessoas que a lei quer proteger, mas porque eu quero extrair algum benefício daquilo para mim. Que coisa terrível saber que é possível, mesmo obedecendo a lei em todos os detalhes, continuar escravo do egoísmo. Jesus está mostrando para aquele moço o caminho de saída. O caminho de saída é o amor. Não há outro caminho. O caminho de saída para fora do egoísmo é apenas o caminho do amor. Portanto, como aquele rapaz estava mergulhado desse jeito no egoísmo, somente uma solução radical como essa que Jesus oferece a ele é que poderia tirá-lo de lá. Agora, eu não sei se vocês notaram, eu não li o trecho todo com vocês. Versículo 22 em diante, continua a história. Eu não li a sequência da história com vocês. Se você ler depois, você vai descobrir que infelizmente o jovem não deu ouvidos a Jesus. E o versículo 22 diz que ele se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. É uma pena que ele não tenha dado ouvidos a Jesus. Agora, eu não li o resto da história, porque o que nos interessa hoje aqui não é esse rapaz. Esse rapaz já passou faz muito tempo, né? A chance dele de construir uma vida bonita, de construir relações bonitas, já ficou lá no passado, já passou, já era. O Evangelho está preocupado conosco e não com esse moço. O Evangelho está preocupado comigo e com você, porque eu e você estamos aqui agora, e podemos aqui e agora dar uma resposta àquilo que o Evangelho está nos dizendo. Que tipo de resposta nós vamos dar ao Evangelho que está nos falando hoje, através dessa palavra? Queridos, é o amor que dá sentido à vida. Mas acho que eu posso perguntar para vocês, o que é o amor? Versículo 21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. Queridos, amor é um olhar especial. É isso que é amor. Não tente encontrar definições, mirabolantes para amor. Amor é mais simples do que isso. O amor é um olhar especial. É quando nós vemos a pessoa por causa dela mesma, e não por causa do que ela pode nos proporcionar. Isso é amor. É quando nós valorizamos a pessoa pelo que ela é, e não pelo que nós gostaríamos que ela fosse. Isso é amor. O amor é a força mais poderosa do universo, gente, porque somente o amor tem o poder de individuar. O que é isso? Tornar o outro um indivíduo, pegar o outro e destacar o outro da multidão, e fazer com que o outro se torne para nós uma pessoa única. É isso que o amor faz, e somente o amor faz isso. Se eu tenho muitas riquezas, mas não amo, se eu não vejo as pessoas como mais importante na minha vida, mas antes eu enxergo as pessoas como meios para atingir algum fim, então de nada adianta o que eu possuo, de nada vale a minha vida. Vender tudo e dar aos pobres, esse conselho que Jesus dá aqui, é uma metáfora, gente, para o único remédio que existe para essa doença terrível. Uma vida sem amor é uma doença terrível. Agora entendam bem, uma vida sem amor só se cura com doses violentas de amor. Amor é a única cura para uma vida sem amor. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé comigo nesse momento, por favor. Nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor hoje. E quando a comunidade de fé, como essa reunida aqui, celebra a ceia do Senhor, nós estamos celebrando o amor na sua forma mais pura e verdadeira. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, no momento em que Jesus está reunido com seus amigos, um pouco antes de ser preso, na verdade é justamente naquele momento que Jesus institui a ceia do Senhor, institui o sacramento da ceia do Senhor. Naquele momento, Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Podemos repetir isso, não podemos? Diga depois de mim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A ceia materializa em cada celebração essa entrega amorosa de Jesus. Porque é na ceia, gente, que eu e você recebemos a vida do próprio Cristo, seu corpo e seu sangue, como se dizia no tempo da Bíblia. Corpo e sangue, na mentalidade hebraica, é uma maneira de se referir à pessoa inteira, ao ser humano inteiro. Cristo entrega a sua vida por todos nós. Ele entregou sua vida ao longo de toda a sua existência na terra. Cada minuto da vida de Jesus Cristo foi um ato de entrega de si mesmo, foi um ato de entrega da sua vida. E mesmo hoje, 2000 anos depois, quando nós participamos do sacramento da ceia, nós estamos recebendo em nós mais uma vez o Cristo que se entrega. Agora Ele se entrega a nós como alimento, como pão e como vinho, para alimentar a nossa própria vida. Agora, antes de nós celebrarmos juntos hoje, eu queria convidar vocês a darmos ouvidos a essa palavra, a darmos ouvidos àquilo que o Evangelho está nos anunciando. A vida não vale nada sem amor. Mesmo a obediência religiosa aos mandamentos, entendam isso, não significa nada se nós não fazemos isso pelas pessoas, se nós não fazemos isso porque nós amamos as pessoas. E amor aqui significa olhar para os outros com um olhar especial, um olhar que acolhe, um olhar que identifica a pessoa como um indivíduo, como alguém único. Quem pode participar da ceia do Senhor? Vejam bem, a ceia do Senhor não é para os perfeitos, a ceia do Senhor é para os peregrinos, é para aqueles que estão a caminho, é para aqueles que estão aprendendo a amar, aprendendo a obedecer. Então, não se pede que você seja perfeito para participar da ceia do Senhor, não se pede que você esteja fazendo tudo certo para participar da ceia do Senhor. O que se pede é o seu desejo de acertar, o seu desejo de fazer tudo certo, o seu desejo de caminhar construindo uma vida bonita, uma vida onde as relações com as pessoas são priorizadas, são importantes. Se você deseja isso de todo o teu coração, então eu convido você a participar conosco da ceia. A ceia do Senhor é para você também. Mas eu peço que você se lembre, enquanto participa da ceia hoje e por toda a sua vida, se lembre do seguinte: amando as pessoas, construindo com elas relações bonitas, saudáveis, nós estamos construindo o céu na terra. Isso já é provar desde já a vida eterna. É aí que se encontra a verdadeira vida. Amém? Vocês creem nisso? Antes de nós distribuirmos os elementos, vocês vão receber daqui a pouquinho, juntamente aqui, o pão e o vinho. Mas antes de nós distribuirmos, eu queria convidar todos vocês a orarmos juntos. A orarmos agora uma oração de gratidão a Deus por nos dar, entre todos os privilégios que nos dá, o privilégio de amar. A ceia do Senhor, eu já disse, é a demonstração do mais completo amor que jamais existiu. Se você é grato a Deus pelo privilégio de amar, eu te convido a se juntar comigo numa oração nesse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todos os dons que o Senhor nos concede. São tantos e tão preciosos, Pai. Aqui nas ofertas, e mesmo agora, quando nós trazemos aqui pão e vinho, nós estamos nos lembrando de todos os dons que o Senhor nos dá, na Tua bondade. Tanta coisa boa que enche a nossa vida, Pai. Amor, pessoas queridas, amigos, coisas boas de que nós desfrutamos. Obrigado por tudo isso que o Senhor nos dá.
Mas Pai, de uma forma especial, obrigado por aquilo que dá gosto a tudo isso. Obrigado por aquilo que faz com que tudo isso seja de fato importante. Obrigado pelo dom de amar que o Senhor nos concedeu. Que esse dom que o Senhor plantou dentro de nós, que esse amor que o Senhor derramou dentro de nós, cresça e transborde na nossa vida, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.